Fundo no Rio Grande do Sul para acompanhar o fórum que premiou os vencedores do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Tem agricultor de Mato Grosso entre os campeões. Nesse período em que aumenta a palhada no campo, vamos falar dos riscos de incêndio e trazer orientações de como evitar prejuízos por causa do fogo. A estiagem e a palhada seca de milho criam um cenário perigoso. Os aceiros naturais são alternativas para barrar o fogo. E você vai conhecer o seu Luiz, um pequeno horticultor que vende o que produz de um jeito diferente, com base na confiança da honestidade dos clientes. Muito bom dia, mais um Domingão começando. Hoje é dia 18 de junho, seja bem-vindo ao MT Rural. É isso aí, bom dia para você que acordou cedinho. A gente abre o programa com uma história inspiradora que vem de Tangará da Serra. Pois olha só, em tempos em que ocorrem tantas notícias sobre corrupção, é cada vez mais difícil encontrar pessoas que dão um voto de confiança para quem nem conhece. E olha, é exatamente isso que um pequeno horticultor tem feito por lá. Há mais de um ano, ele vende o que produz de uma maneira diferente. A base do negócio é a aposta na honestidade. Para quem não conhece, é difícil acreditar, mas funciona sim. E já faz um bom tempo. Foi a ideia que o seu Nascimento conheceu nos Estados Unidos e trouxe para Tangará da Serra. A barraca ganhou o nome de Comércio Confiante. A maioria dos clientes o dono nem conhece. É que não fica ninguém aqui, nem para cobrar e nem para dar o troco. Tudo na base do autoatendimento. Geralmente eu fico lá no quintal trabalhando, eu nem vejo se tem gente comprando aqui, nem percebo. A iniciativa do seu Nascimento chamou a atenção e foi parar em rede nacional. Em fevereiro do ano passado, esse tangaraense empreendedor participou do programa É de Casa e mostrou ao Brasil que nunca é demais investir em confiança e apostar na honestidade. O senhor está mexendo com a consciência de cada um. Quase um ano e meio depois, voltamos à quitanda do seu Nascimento. A barraca continua no mesmo lugar e o jeito de vender também. A diversidade de frutas e legumes aumentou. Agora ele vende também fibra de coco e composto vegetal. Até a estrutura melhorou. Para saber quantos volumes foram vendidos, ele conta os ganchinhos que ficam. E a conta fecha certinha. E olha que em proporção, a quitanda tem dado mais lucro do que o viveiro que ele cultiva logo atrás da barraca. A gente pediu para o seu Nascimento abrir o caixa para mostrar o dinheiro que está rendendo o comércio confiante dele. E aí, seu Luiz, em 4 dias, quanto que rendeu? Mais de R$80. E geralmente dá em torno de R$150 por semana. Tudo o que entra vai para uma poupança. Mesmo que muita gente nem pense em fazer como o seu Nascimento, o comerciante segue acreditando na sociedade, na honestidade e no caráter. E ali, da pequena quitanda em Tangará da Serra, dá um exemplo gigante para o Brasil. A confiança que eu presto nos meus clientes, que eu falo de parceiros verdadeiros, essa confiança vale muito mais que R$1. O Brasil abateu mais frangos, suínos e bovinos nos primeiros 3 meses do ano. Os números foram divulgados esta semana pelo IBGE e mostram um avanço expressivo aqui no estado no envio de suínos para os frigoríficos. Foram abatidos quase 10 milhões e meio de suínos no Brasil no primeiro trimestre deste ano, um aumento de quase 3% no comparativo com 2016. No estado, o crescimento foi ainda maior, de quase 10%, chegando ao abate total de mais de 608 mil animais. Quanto ao frango, em todo o país, cerca de 1,5 bilhão de cabeças foram abatidas nos primeiros 3 meses deste ano, um aumento tímido de 0,3% se comparado com os primeiros meses de 2016. Em Mato Grosso, o ano começou com queda de 3% no abate de frangos, fechando o primeiro trimestre com 61 milhões de cabeças abatidas.
Mas quando o assunto é o abate de bovinos, Mato Grosso continua líder, mesmo com o registro de queda de 0,1% de um trimestre para o outro, totalizando mais de 1.100.000 animais enviados para o abate. No país, foram mais de 7.300.000 cabeças de gado, 0,7% a mais do que o período de janeiro a março de 2016. E o Instituto divulgou também a produção de leite e ovos no período. Pela análise do IBGE, a oferta de leite é algo que preocupa, já que houve queda acentuada. Em Mato Grosso, no primeiro trimestre, foi registrada a aquisição pela indústria de 138 milhões de litros, queda de 7%, o que representa mais de 10 milhões de litros de leite a menos de janeiro a março de 2017, comparado com o mesmo período de 2016. Quanto à produção de ovos, foram mais de 788 milhões de dúzias produzidas de janeiro a março deste ano no país. Em Mato Grosso, houve redução de quase 5% no comparativo entre os períodos, fechando o trimestre com 38 milhões e meio de dúzias. Alerta para o período seco. No próximo bloco a gente fala sobre o aumento do risco de queimadas no campo. A palhada do milho é combustível, mas a braquiária pode servir como uma espécie de aceiro verde. Os detalhes depois do intervalo. MT Rural de volta e agora com a agenda de eventos dos próximos dias. Anote aí. Amanhã tem informações para os pecuaristas em Rondonópolis. É o encerramento da caravana Aclimate em Ação, que percorreu todas as regiões do estado. Será no Parque de Exposições, a partir das 7 da noite, com palestra da pesquisadora Mariane Crespolini, do CPEA. Ela vai falar sobre os desafios e oportunidades do mercado pecuário. E em São José dos Quatro Marcos tem encontro de violeiros nos dias 30 de junho e 1º de julho. Será no Parque de Exposições Manuel Paulino. Também será realizada a exposição agropecuária da cidade. A feira terá rodeios, provas, leilões e shows nacionais. O encerramento será no dia 9 de julho. A chegada do período mais seco do ano se aproxima e acende um alerta no campo. É o risco de queimadas, que aumenta muito. No ano passado, por exemplo, mais de 60% dos focos de calor registrados aqui no estado ocorreram justamente entre os meses de julho e setembro. E para não entrar nessa estatística, muitos agricultores apostam na prevenção. A braquiária também pode ser uma alternativa. O agricultor Tiago Stefanello sabe bem que o fogo é uma ameaça real em épocas de estiagem. Nos últimos 2 anos, ele viu parte da lavoura de milho ser destruída na fazenda dele em Sorriso. O prejuízo foi enorme. Somados 2 anos, queimou mais de 200 hectares de milho em pé, fora o prejuízo maior que é o que leva da terra, né? O que a gente perde, que a gente investe anos em adubação, isso a gente perde com o fogo. Nos 2 casos, o incêndio veio de propriedades vizinhas, segundo o agricultor. Para tentar evitar novas perdas nessa safra, ele reforçou a prevenção. Além dos equipamentos de combate ao fogo que acompanham o maquinário durante a colheita, fez mudanças no campo. No lugar do milharal, que fazia divisa com outras fazendas, entrou a braquiária. A ideia é que ela atue como uma espécie de aceiro natural, além de ajudar na recuperação do solo. Devido aos problemas anteriores com fogo e o preço baixo do milho, nós resolvemos semear braquiária. Semeamos braquiária, fizemos correção de solo já, jogamos adubação fosfatada, potássio também. Isso faz com que recicle o solo. E já, como pode ver aí, está verde, com certeza vai ser tranquilo esse ano, não vamos ter problema com fogo, né? A braquiária ocupa 100 hectares ao todo, concentrados nas margens da fazenda. Colada a essa barreira verde está a lavoura de feijão. São 300 hectares. Já os 200 hectares de milho só aparecem na sequência, bem distantes das divisas da propriedade. Para o agrônomo Silvio Espera, que é pesquisador da Embrapa, a estratégia é boa desde que o capim se mantenha verde durante a estiagem. A braquiária é uma espécie que tem se usado muito nos sistemas de manejo de hoje,
para repor matéria orgânica. Agora, ela vai funcionar como um acero até o momento que ela estiver bem verde. A partir do momento que ela tiver já uma certa massa seca, ela pode se tornar um elemento de combustão muito fácil. O pesquisador reforça a importância da prevenção e lembra que incêndios em lavouras não comprometem apenas a safra, também prejudicam o solo. Um dos principais prejuízos é a perda da cobertura do solo. Aquecendo o solo vai levar a perdas de nitrogênio do solo, perdas de carbono do solo na forma de gases, né, gases de efeito estufa, inclusive. No ano passado, Mato Grosso foi o estado que mais registrou queimadas no país, quase 29.600, muitas ocorridas no campo. De janeiro até agora foram mais de 4.000 casos, mantendo o estado na indesejada liderança deste ranking. Como os meses de julho, agosto e setembro são os mais secos, o número de ocorrências costuma avançar muito nesse período. Por isso, daqui para frente o alerta tem que ser redobrado, principalmente para quem tem um milharal para colher. A nossa orientação básica é que, se por acaso tiver a regra do 30-30-30, ou seja, temperatura do ar maior que 30 graus Celsius, ventos maior que 30 km por hora e umidade do ar menor do que 30, a gente não recomenda de forma nenhuma a colheita do milho. O horário de colheita do milho, a gente sempre orienta entre até as 10 da manhã e depois das 15 horas da tarde. Por quê? Nesse horário das 10 da manhã às 15 horas, a umidade está muito baixa, os ventos estão altos e há uma grande possibilidade de ocorrer algum incêndio. Atento a essas orientações, o Tiago foi além da aposta no aceiro verde e qualificou a equipe de colaboradores para esta época de risco. Esse ano teve o curso no sindicato, a capacitação tanto minha como dos funcionários, a gente fez isso. O colaborador que busca o milho na roça com a bazuca, ele fica sempre alerta com fogo, né? Que com fogo não se brinca. E vale o alerta, né? Exatamente, muita atenção nesse período. E depois do intervalo, o assunto é a produtividade acima do padrão. Você vai conhecer o agricultor que colheu a maior quantidade de soja por hectare da história do Brasil. Ele foi um dos destaques de um desafio que também premiou um produtor aqui do estado. A gente volta já. A passos longos ou bem curtos, como tem acontecido exatamente nos últimos anos, né? As áreas de soja aqui em Mato Grosso continuam ganhando espaço a cada safra. E para facilitar o acompanhamento dessa evolução, o pessoal da Unemate de Alta Floresta desenvolveu uma ferramenta simples, mas muito funcional. Desenvolvido no Laboratório de Geotecnologia em Agricultura da Universidade Estadual de Mato Grosso, o SojaSat mostra em números detalhados a área total ocupada pelas lavouras de soja em cada município do estado. Capturamos todas as imagens de alguns satélites que estão em órbita, né? Aplicamos um cálculo de índice de vegetação nessas imagens e a partir daí nós conseguimos então exaltar tudo que é soja e cultivado com a cultura da soja nessas imagens. A partir daí a gente consegue então com outros satélites refinar todos esses dados para todo o estado do Mato Grosso. A ideia surgiu durante uma pesquisa para o doutorado do Carlos. Ele sentiu dificuldades para encontrar dados individualizados sobre a safra de soja e decidiu ajudar para mudar isso. Afinal, no estado que é o maior produtor do grão no país, todo o conhecimento sobre a cultura ganha peso. A importância de se conhecer todas as áreas hoje que estão com essa cultura, que é o carro-chefe do nosso estado e também acredito que para o Brasil, né? E conhecer o comportamento a partir da safra 2016-2017, né? Se alguns municípios eles vão aumentar as suas áreas ou vão retroceder. Toda a atualização no sistema é feita daqui de dentro do laboratório da Unemate. Além do professor, uma equipe formada por alunos e outros pesquisadores participam do projeto. Nós conferimos município por município do estado do Mato Grosso para conferir se havia algum pixel solto para ajustar os dados e, consequentemente, a maior precisão. Será feito ano a ano, né, para acompanhar como que está se dando o plantio de soja no estado. Por enquanto, o programa só mostra os dados referentes à última safra. Mas com o abastecimento de informações a cada ano, será possível acompanhar a evolução da sojicultura em Mato Grosso.
A partir desse ano, conforme os anos safras forem passando, nós vamos ter todo o histórico alocado no sistema, né, em que nós podemos acompanhar município a município quase que em tempo real. Assim que acabar a colheita, em torno de 30 a 60 dias, nós já vamos disponibilizar daquele ano safra direto no sistema para o público. Vale lembrar que este mapeamento pode apresentar diferenças com relação ao realizado, por exemplo, pelo IMEA, já que as metodologias usadas na captação dos dados são distintas. Se desafiar, encontrar a eficiência nos detalhes e tirar do solo resultados impressionantes, até inimagináveis há alguns anos. Essa é a proposta do SESB, um comitê criado há quase uma década com a meta de melhorar gradativamente o desempenho das lavouras de soja no Brasil. E olha, a ideia tem dado certo. Pois é, este ano um agricultor do Paraná bateu o recorde de produtividade, colhendo quase 3 vezes a mais que a média das plantações espalhadas pelo Brasil. Pois é, esses números incríveis foram apresentados esta semana lá no Rio Grande do Sul. A convite do SESB, o MT Rural foi acompanhar. Você confere agora que também tem produtor aqui de Mato Grosso virando referência neste assunto. 56 sacas por hectare. O desempenho médio das lavouras de soja cultivadas no Brasil na última safra foi o melhor já registrado. Em Mato Grosso, foram 55,4 sacas, um recorde, porém ainda longe do potencial que a cultura pode expressar. Tem vários trabalhos científicos que apontam o potencial genético da soja, chegando próximo a 18, 19, 20 mil quilos por hectare. Na prática, a gente acha que hoje, nas condições que a gente tem de produção e na genética que a gente tem, tranquilamente o país, o produtor poderia ter médias bem próximas a 6.500 quilos por hectare. Colher mais de 100 sacas por hectare parece distante, mas já é a realidade em algumas fazendas. Claro que ainda em áreas pequenas, quase experimentais, com manejo diferenciado do preparo do solo à colheita dos grãos. No Fórum Nacional de Máxima Produtividade, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um reconhecimento a agricultores que apostam nesse diferencial. Eles foram os vencedores de um desafio do SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil. Os destaques entre mais de 5 mil inscritos, produzindo muito mais do que normalmente é colhido em uma lavoura. O produtor brasileiro de soja, ele tem que se sentir provocado a buscar, se sentir desafiado a buscar essa produtividade na sua área comercial. É possível? É possível. A coisa acontece de um ano para o outro? Não. Histórico da área, conhecimento, rotação de cultura, perfil de solo, uma série de itens, uma boa proteção de plantas, uma série de fatores que vão convergindo para um bom resultado, uma ótima produtividade. Então, a produtividade tem que ser buscada pelo produtor a cada safra. Conhecimento de causa da sua propriedade, um planejamento bem feito, um acompanhamento de profissionais ao seu lado, com conhecimento para troca de informação e experiência. Tudo isso são legados que o SESB traz à tona toda a safra para o produtor se desafiar. O torneio chegou à 9ª edição nesta safra. Nas regiões Norte e Nordeste, o campeão foi o agricultor Valmir Figanha, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. No Sudeste, José Renato Nunes, de Capão Bonito, São Paulo. No Centro-Oeste, pela 2ª vez seguida, a vitória foi do agricultor Elton Zanella, daqui do estado. Ele colheu 122,20 sacas de soja por hectare na fazenda em Campos de Julho. 100 sacos a gente sabe que várias pessoas no Mato Grosso colhem. O que basta é investir, acreditar, medir esse resultado. O SESB é uma ótima ferramenta que faz a pessoa correr atrás de melhorar. Ano passado mesmo eu saí daqui com um troféu de 100,63 sacos. Eu tive que correr atrás, buscar informação para como é que eu poderia aumentar para continuar agora. E é o mesmo trabalho que eu vou fazer agora. Não é porque ele está produzindo bem que vai ficar por aí. Na apresentação da fazenda, a fórmula do sucesso. Rotação e integração de culturas, cuidado especial com a fertilidade do solo, controle de doenças e pragas, capacitação dos funcionários e, principalmente, um trabalho contínuo.
São 22 anos de plantio direto, a gente trabalha bastante com cobertura, manejo de nematóides. Por ela ser diferenciada, eu escolhi sempre esse talhão para ser a base de tudo o que eu vou disseminar para as outras áreas da minha fazenda. O histórico do desafio do SESB mostra que o investimento dá retorno, mas é preciso pensar a longo prazo. No primeiro ano do torneio, por exemplo, na safra 2008-2009, a área vencedora produziu em média pouco menos de 83 sacas de soja por hectare. De lá para cá, esse desempenho não parou de subir, já se aproxima das 150 sacas por hectare. Foi quase isso que o agricultor Marcos Sainz escolheu em Guarapuava, no Paraná. As 149,08 sacas por hectare renderam ao jovem produtor o troféu da região sul e ainda o título de campeão nacional de produtividade. O volume colhido é um recorde no Brasil. É uma felicidade enorme, né? Isso demonstra o resultado do nosso trabalho que a gente está fazendo, né? Que está causando efeito mesmo. Foi a segunda vitória da fazenda do Marcos em 4 participações no torneio. Nesta safra, ele plantou ao todo 1.100 hectares de soja, sendo 5 para o desafio. O arranjo espacial ali foi de 550 mil plantas, com espaçamento de 22,5 centímetros entre elas. Na adubação, 300 quilos de potássio e magnésio. Aí, com a terra preparada e uma ajudinha do tempo, o resultado veio. E surpreendeu. Na verdade, a gente nem sabia que era 149, porque até antes disso a gente tinha ouvido falar que eram 143, né? Daí quando anunciaram que eram 149, a gente ficou mais alegre ainda, né? O SESB premiou ainda a melhor lavoura irrigada, título que ficou com o otaviano Raimundo Camargo e Silva, de Bernardino de Campos, São Paulo. Depois de acompanhar números tão expressivos, fica a pergunta: será que um dia desempenhos assim também serão vistos em áreas comerciais? A resposta ainda é uma incógnita, mas o caminho para chegar lá parece mais que definido. A gente aprimorar o manejo, ter essa consciência que o manejo traz altas produtividades e é o caminho para ela, eu acredito que essa é a nova visão que eu tenho em cima de tudo que eu estou vendo nos últimos anos aí. Temos que utilizar todo esse potencial da pesquisa, da ciência, do conhecimento para poder extrapolar para as áreas comerciais. Acho que vale a pena provocar o produtor para ele começar a pensar e correr atrás dessa informação e começar ele mesmo decidir o que é melhor para ele, o que é mais adequado para a condição de produção que ele tem, para a região onde ele está inserido, para o clima daquela região, para o solo daquela região, escolher uma boa genética, uma boa prática de manejo do solo e da cultura para ele alcançar esses altos rendimentos. Muito bacana. Legal, parabéns para os produtores aí. Parabéns. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos e até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!